irmãos e amigos, este é o programa Tudo pela Graça, o programa nosso de todos os sábados, com alegria, com música, com mensagem, com contentamento. Hoje estamos começando o programa com uma remodelagem aqui no visual, mas é para servir melhor, para apresentar melhor. Estamos hoje com o pastor Elison Amaral para uma entrevista agradável sobre o Reino de Deus e sobre o ministério. Você já ouviu falar de trap? Pois bem, aqui está conosco o cantor Tutuzinho para louvar ao Senhor com essa estratégia de evangelismo. Vamos lá! Que isso, Rob é maçudo. Abençoado, me sinto abençoado. Das garras da morte ele tem me livrado. De cabeça erguida, esqueci do passado, mas que vencedor. Abençoado, me sinto abençoado. Me sinto seguro, ele tá do meu lado. Ele é meu pastor, de nada tem faltado. Amor, me amou, yeah. Ele me protege de toda inveja, sempre me livrando das coisas ruins. Confia em Deus, ele nunca erra, 24 horas cuidando de mim. Conhece meu fim, também meu começo. Pra chegar onde eu tô, eu paguei um preço. É por isso que eu nunca desmereço. Todo talento e dom já vem de berço. Obrigado, meu Deus, se eu cheguei onde eu tô, certeza foi graças a ti. Eu faço pelos meus. Tudo que eu ganhar daqui pra frente, certeza eu vou dividir. Escreveu toda a minha história, toda a minha trajetória. Tem dias de luta, tem dias de glória. Com ele comemoro a minha vitória. Deus me ensinou a ser forte. Eu conto com ele, eu não conto com a sorte. Correndo perigo me livra da morte. Eu já ganhei do mundo, ele disse eu sou forte. Ressuscitou no terceiro, de último é o primeiro. Ele dividiu o pão e me amou por inteiro. O seu amor me alcançou. Hoje eu sei quem sou. Lotado de fé, sou abençoado por Jesus de Nazaré. Meu pai, meu pastor, tão lindo o seu nome é. Os dias são maus, mas com ele eu tô de pé. Venha o que vier, teu amor me alcançou. E aonde era pecado, a graça superabundou. E com tuas mãos tocou, salvou, curou e me libertou. Abençoado por teu amor, hoje eu posso dizer muito bem quem sou. Imagem e semelhança do Senhor. Abençoado sou. Imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. Seu amor me alcançou. O seu amor me alcançou. O seu amor me alcançou. Yeah, yeah. Que isso, Rob é maçudo. Abençoado, me sinto abençoado. Das garras da morte ele tem me livrado. De cabeça erguida, esqueci do passado, mas que vencedor. Abençoado, me sinto abençoado. Me sinto seguro, ele tá do meu lado. Ele é meu pastor, de nada tem faltado. O amor me amou, abençoado, me sinto abençoado. Das garras da morte ele tem me livrado. De cabeça erguida, esqueci do passado, mas que vencedor. Abençoado, me sinto abençoado. Me sinto seguro, ele tá do meu lado. Ele é meu pastor, de nada tem faltado. Abençoado eu sou, imagem e semelhança do Senhor. 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 Olá, continuamos com o programa Tudo pela Graça e hoje temos o privilégio de receber aqui o pastor Elison Amaral. Você não é parente do Francisco Amaral, não, né? Não, não sou. Nem do cantor que morreu lá em Manaus? Também não. Não. E qual Amaral que você é parente, então? Dizem, brincam muito por causa do Nilson do Amaral. Nilson do Amaral, Faninho. Mas também não era nada, Você- mas um grande amigo. É, mas você tem assim um jeitão do Faninho. Só que precisa cair um pouco mais de cabelo. É um privilégio, pastor, estar com o irmão aqui. Privilégio é meu. Colega de ministério, das antigas, né? Daquela época boa, que o pastor era levado a sério, né? Continuam levando o pastor a sério aí? Eu creio que sim, depende muito do caráter do pastor, da relevância Esse é o que ele problema. tem. E aí cada um tem que prestar conta daquilo que faz para que a sociedade e as pessoas acreditem nele, né? no ser. Pastor Elison Amaral, o irmão é pastor da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Isso. Lá está a base aérea de Santa Cruz, né? Base aérea, um paraíso, um local maravilhoso. Lá tem um hangar que era do
do dirigível, não tem? Sim, está lá como um museu ainda. Irmão, já esteve existe lá? Já Já esteve estive, é um local que eu um negócio recomendo lindo, aquilo para é quem muito gosta bom. de aviação conhecer Pois é. base aérea. Barra de Santa Cruz. Eu já estive lá, eu pousei lá no avião da FAB, se não me engano, não estou me recordando. Mas aproximação já, passei por cima ali, etc., mas tudo bem. Ministério, quantos anos? Estou há 36 anos no Ministério Pastoral e há 32 anos na Na primeira mesma igreja igreja. Batista de Santa Cruz. Nesses 36 anos já tentaram matar você alguma vez? Nenhuma vez. Nenhuma vez? Não tive Nem nunca membro de problema. igreja? Nenhum. Diáconos? Também não. Também não? Estou brincando com o diácono, porque na Igreja Batista o diácono é mais ou menos o rolo do pastor Batista, né? Em algumas igrejas, galera. Pode ser, eu acho que depende muito da própria liderança do pastor, né? Que a gente às vezes coloca o diácono nessa condição, mas às vezes os diáconos podem ajudar muito. E às vezes como o problema podem? é que o pastor não quer ouvir porque se torna senhor de si mesmo e não quer dar uma oportunidade O diácono para é poder... servo, ele está disposto a servir, serve muito bem. As dificuldades que existem, pode ser que comecem com um diácono, mas na maior parte delas começam com o próprio pastor, né? Mas isso aí é brincadeira minha. Sim, sim. A igreja que Jesus Cristo constituiu foi muito bem elaborada, né? Pastores ou presbítero, que é a mesma coisa, na verdade. Na Igreja Batista nós não temos presbíteros, né? Não. Pastor, somos oficiais, diáconos, pastor e diáconos. Mas já tem alguns bispos por aí, batistas espalhados. Temos né? bispos, tem apóstolos já. Tem apóstolo também? Tem. Existem algumas nomenclaturas que não muda nada, ele continua Não muda como nada, pastor. mas eu acho os queridos colegas de pastores que são bispos, apóstolos, pós-apóstolos, você tem um que disse que ia ser consagrado, como é que foi? É lá de aquela região de Manaus. O título era acima do pai apóstolo, ele ia ser pai apóstolo. Isso eu acho coisa de vaidade, eu não acho isso, não há necessidade disso. Creio que não, acho que se você vai exercer o ministério pastoral, que é um trabalho magnífico, é servo. E todos os títulos que a gente recebe não vai tirar da gente o que foi o maior exemplo de Jesus Cristo. Servo. Nós estamos para servir. Servir as pessoas. Eu acho servo é uma nomenclatura que se aplica a todos os servos, todos os filhos de Deus, está acabado. Agora, não existe nada mais honroso, eu acho, e acredito que o irmão também, do que ser pastor. De ser aquilo que Jesus Cristo disse que era. O pastor, eu costumo pontuar que ele tem que ter cheiro de ovelhas. É gente com gente, vida na vida, para que esse agir de atividades ele possa estar sempre à disposição para cuidar, zelar, orar, orientar e, às vezes, se necessário for, até corrigir. Se você exerce bem esse papel de estar perto da ovelha, até a correção se torna muito mais mansa, mais suave, para que a pessoa possa compreender pela postura do servo. Pastor Edson, é claro que o pastor não é mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo que é, né? Ele não é mediador, mas ele é um elo muito importante na igreja do Senhor Jesus, né? Porque a ovelha tem que ouvir o pastor, e o pastor ouve a Deus, né? É claro que a ovelha também ouve a Deus, mas nós temos que passar para as ovelhas tudo aquilo que recebemos de Deus. Então, para que isso aconteça, tem que existir uma vida de bastante proximidade com Deus, não é? O maior veículo que nós temos é a oração. Eu creio que hoje há um grande despertar para a oração e o pastor, ele é o primeiro ser exemplo para a vida de oração, para a vida de compromisso, de uma intimidade com Deus. Eu continuo acreditando que Deus fala com o obreiro e o obreiro fala com a igreja, fala com aqueles que estão ali, por isso há uma facilidade. Mas agora, se ele perde a intimidade com Deus ele perde tudo e ele não consegue tornar esse trabalho relevante ao mundo espiritual. Então ele fica muito na técnica, fica muito no conhecimento prático, porque Deus muda, Deus é em movimento o tempo todo. Então, se você tem uma intimidade, você vai ouvir, Deus vai falar. Eu acredito que Deus ainda hoje fala conosco de maneira muito clara, como nós estamos aqui agora conversando. Então, Deus fala. Agora, se você perde a intimidade, você não consegue ouvir e muito menos obedecer. E também não consegue transmitir também aquilo que recebe de Deus, né? Sem dúvida, porque você acaba transmitindo aquilo que você acha de você mesmo, volto a repetir, pela sua prática de vida e não pela experiência individual com o Senhor. O apóstolo Paulo se refere, se alguém escolhe
aspira o episcopado, que no caso é o pastorado, excelente obra deseja, né? Agora, não é uma coisa para a gente entrar por escolha pessoal, é pela escolha de Deus. Sem dúvida. Você conhece algum pastor que aparentemente foi escolhido por si mesmo? Olha, a Bíblia vai dizer para a gente que pelos frutos conhecereis. Algumas pessoas hoje acabam indo para o ministério em virtude de questão financeira. Isso preocupa. Profissão. E dá errado. Não tem como dar certo. Não tem. Então, é uma relação de muita proximidade com Deus, de ouvir um chamado e não um assovio. Nem todos os que pregam, nem todos os que estão envolvidos serão chamados para o ministério pastoral. Você pode servir como professor de uma faculdade, professor... Não falta oportunidade. Não falta. É amplo o trabalho. Então, o chamado ministerial, ele é extremamente específico. Pastor Edson, é claro que para ser pastor você tem que ter um preparo extraordinário e complicado, porque você vai lidar com o ser humano o tempo todo. E você lida com o ser humano acima de você, abaixo de você e nas laterais também, né? E pessoas que se deixam pastorear, pessoas que insistem em lutar contra essa relação de pastor-ovelha, porque gosta de ser o dono do seu próprio nariz. Dono do próprio nariz, todo mundo pode ser. O problema é quando gripa. Todo mundo pode ser. Né? Mas, na verdade, pastorear não é uma questão que se faz com a cultura que a gente adquire, com a formação. Não. Todo o conhecimento teológico de línguas grega, hebraica e tudo mais, todo o preparo que a gente adquire, não passa de agregados de, digamos assim, componentes que Deus vai usar. Aí Deus usa melhor a um, por causa do preparo que ele tem, não consegue usar tão bem o outro porque é meio bronco, etc. Mas nós não fazemos nada do ministério por nós mesmos. Concordo plenamente. E eu acho que até vejo aqui uma outra situação. Você não faz sozinho. Você faz com pessoas. Então, dentro do ministério, você vai encontrar alguém que seja muito bom na administração e você vai encontrar outro que seja muito bom na palavra. O que você precisa fazer é descobrir o que Deus tem para você realizar e você realizar da melhor maneira possível. E aquilo que você não faz bem feito, recorre à ajuda, trabalha em conjunto. A teologia, ela vai te dar o parâmetro do que você precisa pregar, mas o dia a dia, com o ministério, ele é prático. E há mudanças. O ser humano é mutável, então você precisa estar atualizado, mas inclusive. Mas no meio dessa complicação toda, porque não é fácil pastorear, quem pensa que é fácil. Se alguém está procurando como profissão para se dar bem, para ganhar bem, pode procurar outra coisa. Né? Essa eu digo que não. Mas nós temos a nosso favor o nosso elo com Deus, que é o Espírito Santo. É Deus agindo em nós. E se Ele age em nós, e nós somos submissos a Ele, não há erro. Não tem como haver equívoco, como haver dissensão. A gente até pode ter, mas lutando com as armas da fé e do Espírito, tudo se dilui com facilidade. A partir do momento que você tem a relação com o Espírito Santo, e você permite o Espírito Santo te orientar, é Ele quem vai dar a direção. O problema é que, às vezes, nós queremos ajudar o Espírito Santo. Nós queremos fazer em lugar do Espírito Santo. Queremos mudar aquilo que o Espírito Santo já traçou. E aí que dá um problema. Isso os donos de igreja, né? Porque tem, né? Tem. Não, porque aqui eu penso assim, a gente sempre agiu assim, né? Eu não concordo, eu tenho muita experiência de vida. Pode ter, mas para pastorear a igreja não. Acho que essa mobilização do Espírito é que ele vai te direcionar e isso vai permitir uma harmonização na igreja, na instituição que você atua, para que todo o tempo, movidos por Deus, movido por essa orientação do Espírito Santo, como foi lá em Atos. E aí vai dar agora ali, tanto que você chega lá, você tem os apóstolos, daqui a pouco você tem os diáconos, já no capítulo Atos, capítulo 6, você começa com atuações para que haja essa aí. Então, sempre em conjunto com pessoas, mas na orientação do Espírito Santo. E uma coisa importante que eu vejo nesse papel do ministério é que só há uma voz de comando. Só. Às vezes, nós permitimos tantas vozes e aí ficamos perturbados. Há uma voz de comando, Deus vai dar orientação ao obreiro que está no comando. Você pode ter 30 pastores, mas Deus vai ter um que vai ser o guia, que vai ser aquele que vai trazer. Pastor, às vezes, eu não me orgulho disso, eu não lembro de ter me orgulhado. Já cometi algumas coisas erradas, mas essa aí não.
às vezes nos orgulhamos, os batistas se orgulham, não, nós somos uma democracia. Igreja pode ser tudo, democracia não. É uma teocracia, quem manda é Deus. Sim. Eu creio que essa orientação ela é essencial. É uma teocracia. Deus vai dar a orientação, Deus vai capacitar. E essa voz do comando vai fazer com que toda a congregação ela caminhe na mesma direção. Haja a unidade que também é feita pelos vínculos da fé. Da fé, do amor, da unidade, para que a gente possa chegar ao objetivo. Santa Cruz é uma região boa para o Evangelho? Sim, uma região que a gente tem enfrentado muita questão de violência, né? Também? Um crescimento. Poxa, no Rio de Janeiro tem violência? Rapaz, um pouquinho. Né? Foi um crescimento meio desordenado. Há quase 70 anos atrás, Santa Cruz era basicamente áreas de sítios. Hoje você não tem mais sítios, você tem muitos condomínios e as ruas continuam apertadas. Ali onde tinha questão de fazenda nacional, hoje virou uma comunidade ou várias comunidades e há algumas carências, mas há muitas igrejas. Eu acho que hoje um dos grandes problemas também é isso, que a própria comunidade fica confusa com o número de quase 100 a 200 igrejas espalhadas numa comunidade que tem 230 mil habitantes. Santa Cruz hoje tem 230 mil habitantes, meu Deus, com mais de 250 igrejas evangélicas. Igreja com 10 membros, igreja com 40, igreja com 1.000. Mas o pessoal lá vai para o inferno se quiser, né? Só vai se quiser. É um esforço danado. Oportunidades há para todas as classes. Interessante que vimos conversando agora há pouco a respeito da expressão comunidade. Ninguém usa mais a expressão favela, né? Agora é comunidade. Afinal de contas, que diferença existe entre uma comunidade e uma favela, você sabe? Eu creio que só o nome. Só o nome, né? Só o nome. Porque mas é mais chique, né? Comunidade. Né? Só que não é comunidade coisa nenhuma, é uma confusão danada, é uma babel, né? Tem tido muitas dificuldades. O próprio ser humano, né? Ele sem Deus, ele não vive dentro da comunidade com a paz, com a alegria, porque o Senhor diz que Ele é a paz, Ele é a vida, Ele traz isso. E a igreja precisa ser relevante para essa comunidade. Glória a Deus. Pastor, é um privilégio imenso receber o irmão aqui nesse programa, tudo pela graça, afinal de contas não existe coisa alguma que a gente receba nessa vida, né? Começando pela salvação, pelo cuidado, do que pela graça. Gostaria que o irmão desse uma palavrinha rápida, curta, como o irmão quiser, para o coração dos nossos amigos e irmãos. Desejo de todo o coração que o que abordamos aqui, intimidade com Deus. Eu tenho hoje vivido uma experiência muito forte com a vida de oração, com a vida de intimidade. Então eu recomendo a você que é pastor, você que é membro, você que é diácono, você que é presbítero, você que é ancião, não importa a atividade que você desenvolva na igreja. Mantenha uma intimidade através da oração e estudo da palavra. E outra coisa que eu pontuo, não deixe de congregar. Tem gente achando que em casa pode se congregar. Como isso? Lá em Hebreus vai pontuar de que nós não podemos deixar de congregar. Esteja lá. Imperfeita, porque nós, pastores, somos imperfeitos, mas Jesus Cristo é perfeito. Às vezes as pessoas fogem da igreja porque se aborreceu com alguma coisa. Nunca vai se aborrecer com Deus. E se Deus se aborrecesse com a gente, aqui seria um problema. Meu Deus. Mas por causa do amor dele. Então mantenha intimidade com ele, tenha uma vida de santidade, de oração, de comprometimento com esse Deus que é maravilhoso, perfeito e que não vai nunca te decepcionar. Desejo isso para você. Pastor Elson Aral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, já 36 anos no ministério, e 32 anos aguentando a mesma igreja, e a igreja aguentando o ministério. Deus abençoe, irmão, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe você, voltamos já já. Estamos no fluido programa Tudo pela Graça, que vai ao ar todos os sábados, nesse horário extraordinário da tarde e nesta emissora que nos enche o coração de alegria. E temos aquele bloco, a Bíblia livro por livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, que nós sempre aprendemos, sempre assimilamos coisas maravilhosas e ele, que é um homem que ama a Bíblia, ama a palavra de Deus, tem grande contentamento em fazer esse trabalho. Com os irmãos, pastor Joaquim de Paula Rosa, com o bloco A Bíblia livro por livro. Olá! É um privilégio estar aqui na Rede Ágatos, Rede para o Bem, com esse quadro, A Bíblia livro por livro. E trabalhar esse
programa tem sido para mim um privilégio muito grande, porque neste ano, exatamente no final deste ano, completo 60 anos de caminhada cristã, começada em 1965 em Petrópolis. E nessa caminhada, Deus me tem dado a graça de ler a Bíblia diversas vezes, dezenas de vezes, e em diferentes idiomas, especialmente em inglês e português. E quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente ama esse livro que é eterno, que fala do Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, que nos criou, que colocou o Espírito dele no nosso espírito para nos conduzir aqui neste planeta Terra, que é uma experiência notável para aqueles de nós que temos Jesus como nosso Salvador e Senhor. E ler o livro de Gênesis e Apocalipse tem sido um privilégio muito grande e trabalhá-lo aqui na Rede Ágatos, a Rede para o Bem, uma delícia. Nós agradecemos a Deus a existência dessa emissora, de seu diretor, pastor Heitor Antônio da Silva, de todos aqueles que a compõem, que permite que nós cheguemos ao seu lar, à sua vida, a cada semana, em particular, no sábado, a cada sábado, com este momento tudo pela graça, a graça de Deus, a bendita graça de Deus. Nós estamos chegando ao final do Velho Testamento e hoje vamos trabalhar o livro de Joel. Esse livro que é uma delícia de lidar com ele. O livro do julgamento, 3 capítulos, 73 versículos, 15 minutos para lê-lo numa leitura corrida. Joel é o profeta pentecostal, o profeta do Pentecostes. Eu me lembro em 1965, quando comecei a minha jornada cristã, no meio de uma revolução evangélica no Brasil. Naquele tempo se dizia que nós éramos 5% da população brasileira. Hoje estamos caminhando para 40% da população brasileira, mostrando que a graça de Deus foi alcançando corações ao longo dos anos, permitindo que nós chegássemos ao momento que vivemos agora, onde nós temos essa emissora trabalhando para que a palavra de Deus corra e alcance os corações dos brasileiros e das pessoas de fala portuguesa. O livro de Joel, sendo o livro do Pentecostes, foi escrito mais ou menos em 870, 875 antes de Cristo, de Jerusalém, o Reino do Sul, e dirigido a todo o povo de Israel naquela hora. Cobre um período quando profetizaram Elias e Eliseu, que são dois gigantes do Velho Testamento. O tema central desse livro é a salvação final de Judá, o povo de Deus. E a predição também da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque cá no livro de Atos dos Apóstolos vai se fazer referência a esse profeta, sobretudo a questão da descida do Espírito Santo, que passou a habitar com o povo de Deus a partir de então, a igreja. Até ali, o Espírito Santo trabalhava com A, B ou C, algumas poucas pessoas. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para ocupar o lugar que Jesus houvera ocupado por 33 anos, para sempre. Não com todo o mundo, mas com a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso-chave deste livro está no capítulo 1 do livro de Joel, no verso 15, que diz o seguinte: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. A chegada desse dia, que foi visto lá em Jerusalém, quando estavam ali 16 nações, foi algo simplesmente maravilhoso. E inaugurou um novo momento na história da humanidade. E a palavra-chave desse livro de Joel é o julgamento. E o principal caractere deste livro é o próprio profeta Joel, que é o profeta pentecostal, é o profeta da esperança, é o profeta que anuncia a vinda do Espírito Santo. E as pessoas são vistas nesse livro, os seres humanos, como se arrependendo, que é o que passou a acontecer a partir da subida de Jesus para os céus, quando ele diz que os discípulos deveriam ir por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. E aqueles que se arrependessem e fossem batizados seriam
por Ele guardados até o dia da chegada nos céus. Nessa trajetória bonita do Espírito Santo guardar-nos aqui na face da terra, a gente tem no Salmo 23 o principal roteiro daquilo que o Espírito Santo, que de certa maneira passou a habitar com a Igreja de Jesus, vem acontecendo desde então. Ele, o Espírito Santo, controla a vida da gente aqui como o próprio Jesus fazia como pastor no dia a dia. É o mesmo Espírito Santo que caminha com você e comigo nessa caminhada que vai desde o dia da conversão até o dia da chegada nos céus. E é também o livro que fala da recepção que você e eu vamos ter pelo próprio Senhor Jesus na porta do céu, que vai nos pegar como troféu e levar perante o Pai como a conquista que Ele fez na cruz do Calvário e a sua ressurreição na manhã de domingo. Que Deus possa nos abençoar, portanto, não só desfrutando dessa bênção de caminhar com o Espírito Santo dentro de nós, como também preparando a gente, equipando a gente, dando poder para que nós preguemos o Evangelho em toda parte, o tempo todo, para que muitas pessoas conheçam a Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus nos abençoe aqui na Rede Ágatos, a Rede para o Bem. Que Deus abençoe você em qualquer parte desse nosso Brasil querido ou do mundo de fala portuguesa, para que sejamos discípulos destemidos e comprometidos com a pregação da palavra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Deus nos abençoe. Como anunciado, aqui estou com o cantor Tutuzinho, da ABBA Music. Você já cantou em música popular também? Não evangélica? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Você então começou nesse ritmo, nesse sistema moderno que você usa. Então, Isso. Mas você cantou antes de igreja ou não cantou, não? Eu comecei a carreira no trap secular. No secular. Em si, só que aí eu estava indo por um caminho que, se eu continuasse indo, eu iria me perder na minha raiz, daquilo que Deus queria para minha vida. Fez muito bem. Essa música tem origem onde, exatamente, esse ritmo? Dos Estados Unidos. Estados Unidos? Surgiu mais como uma forma de atacar um bairro rival. Surgiu com o intuito de uma disputa guerra. De áreas lá? Isso aí, como uma disputa de guerra. Gangues, né? Isso aí, entre gangues. E aí, depois de muito tempo, veio para o Brasil e acabou se tornando um gênero musical, onde a gente usa para... Mas lá nos Estados Unidos também funciona como gênero musical hoje? Funciona. Também meio evangélico, né? Também tem. Eu conheço muitos músicos dos Estados Unidos e aprecio muito a música americana de todos os tipos, porque eles têm uma capacidade musical, sobretudo a mistura com o negro, a miscigenação racial lá, favoreceu muito isso. Sim. E o trap, naturalmente, já é muito mais desse ambiente do que dos chamados brancos que se consideravam perfeitos lá, né? Hoje nem são tão perfeitos assim. Mas o que motivou sua transição definitiva da música secular para o trap gospel? Foram vários fatores e um deles foi a questão familiar. Eu sempre tive perto dos meus pais, desde pequeno eu sempre fui criado na igreja. E chegou um momento da minha vida que eu decidi começar a cantar, mas não era voltado para Deus em si. E aí Deus foi abrindo as portas, foi permitindo eu chegar a lugares altos do trap aqui no Brasil, em questão de ter conhecimento e contatos com grandes gravadoras, não só do Rio, mas do Brasil. E em um desses shows que eu estava, Deus me fez observar tudo e começou a ministrar no meu coração que aquilo ali não era o meu lugar. Não era o meu lugar. Não era o seu lugar. Não era o meu lugar, mas que seriam para aquelas pessoas que eu levaria a mensagem que ele... Porque a mensagem do Evangelho não é para evangélico, a mensagem do Evangelho é para o incrédulo. Exato. Né? Para se transformar filho de Deus, servo de Deus. Mas a sua origem é denominacional. Qual é a denominação? Eu faço parte do Ministério Apacentar. Apacentar. Ministério Apacentar. Já tem bastante tempo no Brasil, né? Tem. Bastante tempo. Bem sólida essa igreja. Isso. Quais experiências pessoais mais influenciaram você na criação desse álbum novo que você está produzindo aí? Eu recentemente estou construindo esse álbum DDD, que inclusive, notícia aí, eu não divulguei, não falei sobre esse álbum em lugar nenhum, nem nas
próprias redes sociais. Esse álbum ele vem da questão da decisão da nossa vida. Nós precisamos, muitas das vezes, ter responsabilidades, que às vezes o medo ele tenta nos encobrir, nos sufocar, mas a gente precisa decidir e a gente precisa focar naquilo que realmente temos que fazer. A sigla DDD não é relacionada ao DDD de Estado, né, 21 e tal, mas é sobre a frase decisões decidem destinos. Então, todo o álbum está sendo construído em cima dessa ideia da decisão, a respeito da responsabilidade, a respeito da atitude, de você começar, muitas das vezes, se você ter muito recurso, você começar de baixo e chegar a lugares altos, tendo o que você tem, sendo quem você é, sem precisar ser alguém para começar a fazer algo. Interessante que essa área da música, especificamente, trap, etc., atinge um povo que está desorientado. Sim. É um pessoal que não sabe para onde, nem sabe por que veio, nem para que veio, para onde vai, etc. E a gente tem que chegar lá com a linguagem deles. Sim. Falando como eles falam e ensinando o que eles precisam. Porque tem gente que fala o que os outros falam, mas não ensina o que é correto. Né? Exato. Como você enxerga o papel do trap gospel nessas novas gerações aí? Eles são carentes, eles estão consumindo o que vem porque não tem melhor e estão, de certa forma, abertos para a mensagem do Evangelho nessa linguagem, ou vai ser muito difícil? Eu pessoalmente, acho que não vai ser difícil, não. Não. É uma questão de geração, né? Tipo, cada geração consumia um tipo de conteúdo, não vou nem só focar na música, mas um tipo de conteúdo, humor, em questão de programas, de novelas e etc. O trap ele veio com essa roupagem nova, porque nada mais nada menos que é o sucessor do rap, ao Cubo, Pregador Lu. Então é uma linguagem que já era deles e agora que é dessa próxima geração, onde a gente fala. Está se contextualizando, né? Isso. Tá. A minha geração, você dá para perceber que já passou, né? Eu sou uma exceção. Eu sou um dos últimos dos moicanos, né? Sou um dos sobreviventes, né? Mas na minha época a música veio dos Estados Unidos. Sim. Era o rock and roll. Sim. Interessante que a maior parte daqueles cantores de música popular também eram cantores evangélicos. O próprio Elvis Presley cantava, de origem assembleiana, né? Cantava músicas evangélicas, muitas delas, e você não sabia separar o quê. Até hoje, lá, cantores evangélicos cantam músicas chamadas populares e vice-versa. Sim. No Brasil houve sempre essa distinção, essa separação. Você percebe essa separação, sobretudo com a música que você faz? A reação? Tem bastante. Hoje ainda é um pouco complicado chegar em alguns lugares, não digo nem em relação à igreja, mas em relação a público de fora mesmo. Quando falar, ouve essa música aqui, mas é o quê? É trap? Sim, mas é trap gospel. Quando ouve, trap gospel, já tem aquela resistência de ser aquele algo careta. Só que desde que se iniciou em 2017 pelo Bruno Ramos, novas linguagens foram adicionadas, novas líricas foram atualizadas, então hoje você tem letras mais, claro que bíblicas, só que de uma forma que pessoas já eram bíblicas também, né? Sim. A questão era como chegar na pessoa por essa afinidade musical. É isso. Isso aí é um sério. Difícil de romper. Isso. Né? Você falou, o aspecto lírico, o aspecto musical, ele tem que ser específico. Isso. E ele é específico de uma geração, ele não é eterno. As músicas que eu gosto hoje e ainda continuo gostando, não servem para essa juventude. Eles não se agradam. Tem muitos que ouvem também. Tem muitos que ouvem, mas eles não se agradam profundamente. Sim, né? Do mesmo modo, eu tenho dificuldade de me sentir bem ouvindo e até cantando essas músicas. A sua própria música, não estou falando, não ouvi, não sei. Tá? Não estou falando contra, não. Pelo contrário, sim. Eu sou a favor de tudo que vem para mudar, para melhorar, para aperfeiçoar e para trazer a mensagem de Deus. Sim. Mas, meu amigo Tutuzinho, qual foi o momento mais marcante até agora na sua caminhada artística e espiritual, diríamos assim? Sem dúvidas, as mensagens, tudo que a gente... Eu não falo só por mim, né? Por um todo, né? Dessa cena que a gente chama de cena. A gente diariamente recebe mensagens de pessoas que, de certo modo, se libertaram da depressão, muitas das vezes da vida das drogas, da vida do crime, como tem amigos nossos que fazem música também. Ramon é o brabo, é um deles, que inclusive uma das músicas ele relatou que ele teve um problema em relação com tipo,
alguém deu em cima da companheira dele, e quando ele ia resolver, o Espírito Santo tocou nele. Para aí, cara. E ele, é sério, e ele parou, ele no carro chorando, com arma, e ele parou, chorou e foi transformado pelo Espírito e voltou para casa, e onde Deus ministrou sobre o perdão, sobre 70 vezes 7. Então, é algo muito importante. O Trap Gospel, ele não surgiu só para ter número, só para fazer as pessoas pularem. Não é o modismo. Não é sobre essa moda, não é. entendeu? Mas é sobre a mensagem que a gente carrega, sabe? Mas é importante, veja bem, a Bíblia diz que é Deus que opera tudo em todos. Isso. As ferramentas que ele quer usar é problema dele. E nós temos que usá-las com cuidado, com amor, com carinho, na certeza de que estamos servindo ao nosso Deus. É isso aí. Garoto, obrigado. Obrigado. Deus abençoe você. que Faça um agradeço. grande trabalho nesse ambiente que você atua para a honra e glória de Deus. Yeah, yeah, yeah. Aquele que habita em mim é maior que meu medo. Ele guerreia por mim, só que eu nem percebo. É ele que cura minha dor sem efeito placebo. Eu não sinto mais sede, porque a água da vida eu bebo. A água pura eu bebi, eu não sinto mais sede. Pra ficar longe do pecado eu tenho uma sede. Eu quero ser igual meu pai, multiplicar o peixe. Na espreita não fica à toa, eu já lancei minha rede. O meu futuro eu não sei, mas na mão do meu pai entreguei. Pra ele eu entrego tudo aquilo que planejei. Eu ainda não sei, mas sei que confiei. Então eu verei, já entreguei na mão do meu rei. Aquele que habita em mim é maior que meu medo. Ele guerreia por mim, só que eu nem percebo. É ele que cura a minha dor sem efeito placebo. Eu não sinto mais sede, porque a água da vida eu bebo. Sabedoria tá valendo mais que ouro e prata. Nego pediu bem, tá recebendo. Me concentrei, eu tô vencendo. Eu voltei, sigo crescendo, frutos amadurecendo. Eu tô plantando certo, por isso eu tô colhendo. Vivi muito em pouco tempo, nego, isso é incomum. Aprendi que ego e orgulho não te leva a lugar nenhum. Pulei minha vida, eu não quero seu lugar no pódio 1. Agora minha missão é outra, nego, eu não quero ter que perder mais um. Aquele que habita em mim é maior que meu medo. Ele guerreia por mim, só que eu nem percebo. É ele que cura a minha dor sem efeito placebo. Eu não sinto mais sede, porque a água da vida eu bebo. Bebo, água da vida eu bebo. Já tá na hora de você voltar pra Jesus. Yeah, yeah, eu bebo. Porque a água da vida eu bebo. Chegou a hora do nosso bloco preferido, pelo menos meu e do Henrique, do pastor Henrique, que é o bloco Li e Gostei. Interessante, frases que nós escolhemos, dos mais variados livros que lemos, algumas que nós inventamos, não é? Mas, de qualquer maneira, são coisas interessantes. Vamos para a primeira frase sobre a qual comentaremos. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança é um prazer. Tácito. E aí, o que você acha disso? Não à toa, Tácito tem toda uma fama de ser um excelente pensador, né? Porque as suas frases e reflexões são cobertas de razão, né? E na realidade, infelizmente, não apenas tendem a retribuir mais rápido o dano, como esse dano, muitas vezes, essa retribuição, apaga tudo de bom que alguém possa ter feito para você. É impressionante isso, né? Impressionante. A pessoa esquece de tudo de bom e se agarra naquela situaçãozinha mínima. Mas o problema não está naquilo que o cara fez, e sim no indivíduo que está exercendo esse ódio, né? O dano ele tem o poder de gerar uma amnésia muito grande. Você pode fazer bem a vida inteira para aquele indivíduo, mas se ele for desagradado em alguma situação, principalmente nesse tempo em que as pessoas não querem ser contrariadas, você faz qualquer contrariedade e só paga toda aquela anamnese perfeita que você tem de benfeitorias. É claro que todos nós temos experiência dessas coisas. Eu não tenho ódio no meu coração, pelo menos significativo, a ponto de eu perceber. Pode ser que até tenha alguma coisa. Mas aconteceu isso comigo, de pessoas que eu ajudei, não uma, mas várias vezes, mas no momento que eu tive que mandar embora porque o cara é imprestável, o cara ficou meu inimigo.
É surpreendente isso. É surpreendente. Isso é normal para um ser humano, que o ser humano parece que ele tem... Não é que pareça, é que o ser humano tem sim o germe da maldade, da ruindade, né? Infelizmente é o poder do pecado, e a pessoa ela não para, aí entra a questão da gratidão, para pensar em como ela pode desconsiderar aquele dano que, como eu disse, às vezes é um dano na concepção dela, não do que o fez, né? Desconsiderar aquele dano em virtude de tão grande benfeitoria que ela já tem recebido. Ou seja, a matemática não bate. Não. 10 benfeitorias, um dano, esse dano tem um poder maior do que essas 10 benfeitorias. Ou seja, a ruindade está no indivíduo mesmo. É lamentável. É lamentável. Uma segunda frase bonitinha. Sempre que possível, faça as pazes com um inimigo e insista em colocá-lo a seu serviço. Bem, essa frase, ela está inclusive ancorada na Bíblia, né? Se você vai caminhando com o seu inimigo, negocia com ele, porque chegar lá na frente você vai se ferrar. Né? E a Escritura ainda coloca um adicional, porque se o teu inimigo tiver fome, você der ele de comer, der ele de beber, você vai amontoar sobre ele brasas de fogo na cabeça dele. Ele vai ficar pensando, porque depois de tanto mal que eu fiz a esse indivíduo me retribui como bem. A cabeça dele vai ficar fervilhando, pensando um pouco nisso. E eu posso muitas vezes, pastor Heitor, e eu sempre tento orientar minha família a isso, desarmar uma bomba. Estava prestes a explodir, você fez o bem, apaziguou, desarmou a bomba, desarmou o inimigo. Porque essa bomba explodindo vai ferir a todos. É que nem granada, né? Vai estilhaço para todo lado. Vai, e você não ganha nada. Mesmo quando o seu inimigo, em potencial, diríamos assim, se ferre, você não ganha nada. Não ganha. Só perde, né? Só perde. E muitas vezes aquilo fica ruminando dentro de você. E é ruim, dorme, vira para lá, vira para cá, não consegue dormir bem, vai causando mal até fisiológico para você, com dores no intestino, dor de cabeça, aquela coisa toda. Então, se puder fazer o bem, faça. Uma outra coisa que a gente tem que considerar também é que para a pessoa que busca fazer o bem e que tem Deus dentro de si, se ela pensar em retribuir o mal, ela nem consegue fazer isso direito porque não está nela fazer o mal. Não faz parte do feeling, da compreensão integral psíquica. Maldade não está no portfólio dela para retribuir. Não está, então ele não faz. E você supera muito melhor a injustiça e a maldade que comete contra você do que você tendo cometido alguma coisa contra alguém. Você não vai se perdoar. É verdade. Ao próximo você tolera. E quando você faz, você não se perdoa. Aí você vai sofrer muito mais. Porque lá tem um negocinho que Paulo chama de consciência cauterizada, e um outro elemento que Provérbios não desconsidera, ele diz Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas do Senhor odeia, 7 ele abomina. Olhos altivos, monstros que derramam sangue inocente, pés que se apressam para correr para o mal, pessoas que maquinam pensamentos odiosos. Então tem gente que vive maquinando o mal da cabeça, e ela maquinando esse mal, ela se torna quase que mestre e doutora naquilo. Enquanto quem não trabalha dessa maneira, quem trabalha pensando no bem, não vai conseguir devolver o mal, e se quiser devolver, aquilo ainda vai ficar ruim para ela, porque ela tem a voz da consciência dentro dela. Isso é muito bom. Uma terceira frase nesse nosso querido programa de hoje. Você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Lincoln. Não é muito fácil fazer um inimigo tornar-se amigo. Mas tente. A gente vai precisar contar com o nosso amigo maior, que é o Espírito Santo, que é um desafio. Não é tipo uma conversão de Paulo, que queria matar um pessoal lá, e daqui a pouco Jesus encontra no caminho e fala, para com isso, Paulo, e aí ele muda, mas é um desafio. Mudar para o bem é possível, mesmo que não seja fácil, é uma situação que se alcança. Agora, para o indivíduo que é bom, esse bom é entre aspas, porque não existe nenhum bem, nenhum bom. O próprio Jesus Cristo não admitiu ser chamado de bom. Para aí. Por que me chamar de bom? Bom, só tem um, porque meu pai que está nos céus. Poxa, ele era bom. Verdade. Mas ele não se admitia porque ele estava num corpo de pecado. Sim. Ainda estava num corpo de pecado. Então ele tinha as inclinações naturais que todo homem tem. Certo? Então ele não admitiu ser chamado de bom. Contudo, Deus, o pai dele, que nunca esteve em nenhum corpo de pecado, ele pode dizer, olha, ele é absolutamente bom, tudo bem. Né? Mas nós que somos bons dentro de toda essa ressalva, nós temos muita dificuldade em inclinar a nossa vida para o mal.
É verdade, é verdade. É a luta que Paulo fala, não é o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que não quero fazer, eu faço, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Então, há aquela necessidade da gente se aproximando de Deus a cada dia para que a nossa carne vá sendo mortificada e o espírito vá prevalecendo, não é? Dentro da possibilidade de fazer de um inimigo amigo, você tem duas situações aí. Primeiro, eu acreditar realmente no poder transformador de Deus e acreditar legitimamente, porque quando Paulo ele se converte, ele chega na igreja e a maioria dos irmãos fica desconfiado e fala, não era esse o homicida que queria matar a gente? E era mesmo? Se não é um Barnabé ali para acolher, o Paulo tinha sido preterido naquele momento. Então, qual é o meu grau de crença e fé para acreditar numa transformação legítima do indivíduo? E o segundo elemento é uma pitada que Agostinho dá, que eu acho que ajuda muito, e tento fazer isso na vida, mas como é difícil, pastor Heitor. Quando Agostinho diz, só não perde o amigo quem a todos tem por amigo, no amigo que nunca se perde. Então, para que eu consiga fazer daquele inimigo amigo, eu preciso tentar tê-lo como amigo no amigo que nunca se perde, em Cristo. Se eu vê-lo como eu trataria Cristo, talvez isso pode ajudar a pavimentar um caminho de amizade fraterna com aquele que é meu inimigo. Fácil não é. Não. Mas, de qualquer maneira, a gente vai tendo vitórias e agregando amigos. É temos verdade. amigos na vida. De vez em quando, alguns amigos nos decepcionam. Mas Cristo nunca nos decepcionou. E nós, que somos filhos dele, irmão dele, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. E o irmão com uma vantagem enorme. Não precisamos carregar os pregos, nem a cruz, nem levar os pregos que ele levou. É verdade, né? ele já Isso fez é muito bom. tudo por nós. Tudo por nós. No próximo programa, semana que vem, tem também esse bloco com mais perguntas, mais frases para o nosso interesse, o nosso deleite. Tudo pela graça.